Boa noite, gente. Só dando um minutinho esperando o Dr. Maurício entrar. Agora. Boa Opa, noite. boa noite, Murilo. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, pra mim tá ótimo. Legal. Se alguém tiver com problema de ouvir aí, manda mensagem, gente, por favor. Eu vou só fixar o tema aqui e a gente já começa. Só um segundinho. Me ouvindo, Murilo? Tô sim. Tá. Não sei o que aconteceu aqui, mas tranquilo. Deu pra ajeitar. Deixa eu ver por aí também. Para quem quiser iniciar, Só um segundo, eu tô só fixando o tema aqui. Aí. Bom, então, hoje a gente tem um encontro bem especial, promovido pela Sintec, em parceria com a Equality, né, a qual eu estou aqui representando. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Murilo, eu sou formado em Medicina Veterinária, fiz residência pela Universidade de São Paulo, no Hospital de Equinos, em Clínica e Cirurgia, fiz um mestrado em Cirurgia de Grandes Animais, e atualmente trabalho na área de odontologia, juntamente aí com o Dr. Maurício Bittar, na Bittar Vet Odontologia Equina. Então, vou também fazer aqui uma breve apresentação do Dr. Maurício. Queria, primeiramente, antes de tudo, agradecer pelo convite, tanto da Sintec em ter me convidado como mediador dessa live, como também do Dr. Maurício em participar, em estar doando aí um pouco do tempo dele para acrescentar alguma coisa aqui que com certeza vai ter um nível técnico muito alto. Tá? Então, algumas informações sobre a formação do Dr. Maurício. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília, em 98. Fez residência pelo Jockey Clube de São Paulo, em 99. Residência pelo Jockey Clube Brasileiro, nos anos 2000 e 2001. Especialista em anestesiologia veterinária pela Unesp de Botucatu, em 2003. Atua em odontologia equina desde 2004, sendo professor nessa área desde 2008. É professor de pós-graduação pelo IBVET desde 2010. Foi médico veterinário consultor do Comitê Olímpico das Olimpíadas Rio 2016. Foi palestrante convidado do módulo de equilíbrio oclusal pela Academy of Equine Dentistry em 2018. Foi palestrante principal da Conferência Anual da Associação Internacional de Odontologia Equina em 2019 e foi novamente palestrante convidado agora no módulo avançado da Academy of Equine Dentistry em 2020. Então, além de ser uma referência nacional, o Dr. Maurício vem aí nos últimos anos se destacando como uma referência internacional na área e com certeza tem muito para acrescentar para a gente nessa nossa live. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade em participar.
Que é isso, Murilo. Eu que agradeço a Sintec pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, conversando com você e conversando com os colegas sobre um tema tão importante. Eu realmente agradeço a Sintec. A Sintec é parceira da Habitat há quase 10 anos, né? Há 10 anos que eu tenho o prazer aí de ter essa parceria com eles, há 10 anos que eu uso o Detomidin nos meus protocolos de sedação, tanto no meu dia a dia quanto nos cursos e aulas práticas que a gente organiza. Então, para mim é um prazer estar aqui essa noite e tenho certeza que vai ser uma live legal. Com certeza. Então, a gente já tem um público bastante importante, a gente pode ir iniciando com as perguntas, tudo bem? Tá ótimo. Vamos lá. Então, na sua opinião, é recomendado o procedimento odontológico nos animais antes do início da doma? E pensando nesses animais mais jovens, qual que é a frequência recomendada que esse animal seja examinado e que tenha sido feita a odontoplastia? Olha, com certeza é importante que o animal passe por uma avaliação odontológica antes da doma. É claro que a idade da doma ela vai variar muito é, entre as raças, entre o esporte que esse animal desempenha, né? Você tem aí animais da raça Cordemilha iniciando a doma com 2 anos e meio, para o sangue inglês de corrida também. E aí os animais dos esportes equestres, mais dos esportes hípicos, um pouco mais velhos. Mas é sempre extremamente importante, porque esses animais podem já apresentar, e apresentam com certeza já, algumas afecções de maloclusão, podem apresentar retenções de dentes descidos, podem apresentar problemas que podem afetar na qualidade dessa fase tão importante, na qualidade da doma. Essas afecções de maloclusão podem já estar causando lesões nos tecidos moles adjacentes, como ulcerações nos vestíbulos, na língua, muitas vezes no palato mole, e alterações até em periodonto, que a gente sabe que acabam causando bastante dor, e isso pode, com certeza, interferir na doma. E para os animais atletas, como a grande maioria deles estão pertencentes aí, fazem parte de um manejo de semi-confinamento ou de confinamento, onde acaba tendo uma diminuição do acesso ao volumoso, uma diminuição do tempo de mastigação, a adição do concentrado na dieta, isso acaba interferindo um pouco no desgaste natural. E por serem animais jovens, nessa fase, eles têm uma taxa de erupção dos premolares e molares bastante intensa. Tem literatura que fala de uma taxa de erupção entre 6 a 9 milímetros por ano nessa faixa etária, nos animais jovens. Então é importante, eu julgo bastante importante a avaliação odontológica nessa fase a cada 6 meses, para estar podendo fazer o exame físico da cavidade oral e para poder realizar o ajuste oclusal, a odontoplastia. Tá certo. Na verdade, eu acabei me esquecendo, pessoal, mas para quem está assistindo, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas nos comentários, que vocês forem tendo de dúvida com relação ao tema, e a gente vai anotando aqui e vai fazendo no discorrer da live, tá bom? Ainda falando sobre esse primeiro atendimento odontológico, né? É muito comum a gente ouvir que esse primeiro procedimento odontológico, essa primeira odontoplastia, ela deve ser feita antes da doma, exatamente para não pensando só nesses fatores que você já falou das mudas dentárias e até mesmo da formação de pontas de esmalte excessiva nesses animais jovens.
mas principalmente para fazer a remoção do dente de lobo, que tem sido, nos últimos anos, até um pouco quanto polêmica, né? Você acha que a extração do dente de lobo ela é sempre necessária, mesmo quando o dente é pequeno? Olha, essa é uma questão importante, porque do ponto de vista científico, até tem um trabalho recente de um autor do Hole, em 2012, que ele mostrou que o posicionamento da embocadura, ele dificilmente ele vai atingir o dente de lobo, dificilmente ele vai ter contato em segundo premolar. Então, pode, assim, a gente sabe, pode acontecer do dente de lobo não causar incômodo, né? Mas já é uma coisa cultural. Então, é, o dente de lobo, ele é um dente que ele tem uma característica de dente braquiodonte, ele não tem uma coroa de reserva, né? E ele também não tem função na mastigação. Então, às vezes, pode, dependendo da embocadura, dependendo do esporte, pode a embocadura ter contato nesse elemento dentário. E aí, como ele é um dente que tem uma relação com o periodonto muito frágil, porque ele não tem uma coroa de reserva, ele vai ter mobilidade. E aí, essa mobilidade, se houver o contato, pode causar uma sensibilidade dolorosa ao animal. Então, a gente acaba recomendando a extração, até que o procedimento seja realizado com critério, com uma boa contenção química, utilizando aí o Detomidin, utilizando um anestésico local, com uma anestesia infiltrativa. Ele é um procedimento, na maioria das vezes, relativamente simples, né? Então, eu acabo recomendando, sim. Perfeito. E a gente já tem uma pergunta do público. Qual que é a porcentagem de cavalos que apresentam dente de lobo? Existe alguma estatística ou alguma observação pessoal a respeito? Ele é bastante variável. Na literatura, numa revisão recente do Hole, publicada agora em 2015, ele cita uma incidência entre 60% 80%, mas mesmo assim, e até menor, pode variar de 50%, mas vai depender muito de raça para raça, e mesmo às vezes dentro de uma mesma raça, vai depender da linhagem. Então, essa incidência ela é variável. A erupção, ela vai se dar aí a partir dos 6 meses até um ano, mas raramente pode acontecer essa erupção um pouco mais tardia, né? Mas geralmente é entre aí os 6 meses e um ano de idade que vai acontecer a erupção do dente de lobo. Perfeito. Uma outra pergunta. Alguns proprietários têm uma cultura, na verdade, no país, né, que só acabam solicitando a avaliação odontológica quando os animais apresentam sinais muito claros de dor dentária, como uma resistência muito grande à embocadura ou dificuldades graves de alimentação. Mas a gente que trabalha com isso todo dia, né, a gente sabe que existem outros sinais que são bem mais sutis, mas que são também indicadores de problemas dentários bastante graves, né? O que a gente pode dar de dica, né, para os proprietários, para os treinadores, até mesmo para os veterinários que são mais especializados na parte clínica, né? Que sinais que a gente deve ficar atento para solicitar um atendimento odontológico? Essa pergunta é super importante, porque a gente sabe que o cavalo ele não existe nenhum sinal clínico que ele seja patognomônico, que ele seja exclusivo das anormalidades dentárias. Então, assim, o cavalo já está provado que ele tem uma alta capacidade de se adaptar à dor de origem da cavidade oral. Então, é importante o proprietário, o treinador, ter ciência de que esse animal ele deve ser avaliado
pelo menos uma vez ao ano. O que tem hoje em dia, com o aumento da, da preocupação com o bem-estar animal, com a identificação precoce de dor, né, com os novos protocolos, usando aquela escala de Grimace, para identificação da dor através da avaliação facial. Tem até um trabalho recente que mostra a identificação de alterações comportamentais que podem ser identificadas em um animal com infecção apical ou com desordens moderadas a graves que possam causar dor. E essas alterações comportamentais, elas podem estar associadas ao consumo alimentar e consumo de água. Então, esse animal vai começar a causar alteração durante a mastigação, ele pode apresentar queda do feno, queda do concentrado enquanto está se alimentando, ele pode ter um acúmulo de alimento fazendo tipo bolsas na face, na região do vestíbulo. Ele pode começar a evitar o consumo de água numa temperatura mais baixa. Ele pode começar a abrir a boca enquanto está se alimentando volumoso, apresentar movimentos da cabeça. Ele pode apresentar, enquanto ele está solto, um comportamento antissocial com o proprietário, com o treinador, com outros animais. Movimento de fuga na hora que vai colocar o cabresto, na hora que vai colocar a embocadura. Um olhar de desinteresse no ambiente onde ele está alojado. Ele pode apresentar automutilação da cabeça, se ele tem alguma afecção crônica dentária ou afecção em seios paranasais, né, que está causando dor. Ele pode apresentar alterações comportamentais quando está usando a embocadura, quando está sendo montado, diferenças no contato da rédea, balançar e movimentar a cabeça quando montado, apresentar resistência na hora de fazer um alto ou na hora de realizar um comando, ficar movimentando a língua enquanto está montado e está com a embocadura, né? Então tem esses vários outros sinais que podem estar associados à dor dentária e que muitos proprietários muitas vezes desconhecem. Então a gente, como médico veterinário, a gente tem uma função de orientar o proprietário, né, quanto a isso, orientar o treinador, e até conhecendo esses sinais, passar a direcionar o seu questionamento, quando você estiver conversando com o proprietário, fazendo a anamnese, né, lembrar disso e tá fazendo perguntas quanto a essas alterações, né? Então isso é muito importante. Quando a gente pergunta essas coisas, né, quando a gente sabe reconhecer os sinais e pergunta para os proprietários, muitas vezes a gente tem respostas afirmativas, né? Então a pessoa notou que aquilo aconteceu, mas ela não sabia que aquilo estava relacionado, que podia estar relacionado à dor dentária. Então acho que isso reforça a importância do nosso trabalho de conscientização dos proprietários, né? Sim. Com certeza, isso é muito importante. Na verdade, a gente acaba aprendendo também, porque a gente tem que tem que desenvolver essa observação, né? E isso acho que está mudando. O proprietário do cavalo no Brasil, ele está passando a ter uma observação maior com o seu animal, né? É claro que às vezes tem proprietários que deixam esse tipo de coisa muito na mão do tratador, né? E aí também é importante você conversar com o tratador, conversar com quem está mais próximo do animal, né? Mostrar para eles a importância deles se aterem a esses sinais, deles prestarem atenção nesse tipo de coisa, né? Porque
muitas vezes, quando o animal ele apresenta sinais clínicos que podem ser mais claros, como a litose, principalmente a halitose ou aumentos de volume na face, aumentos de volume ósseos na mandíbula, na maxila, pode já ter afecções dentárias muito graves, né? E então a gente sempre deve procurar trabalhar identificando precocemente, né? Para poder utilizar o serviço como odontológico mais da forma profilática mesmo, antes que você tenha o desenvolvimento de afecções mais graves que podem levar à perda dentária de mais de um dente, né? Uhum. A gente teve mais uma pergunta aqui sobre dente de lobo. Vamos para ela só para a gente não, não deixar passar muito tempo, depois a gente vai para as outras. O dente de Sim. lobo tem que ser removido quando o animal ainda é jovem, quando é filhote, ou pode ser removido depois, já no animal adulto? Essa é uma pergunta bem boa. Se ele for removido logo no animal jovem, pode ser em torno de 2 anos, 3 anos de idade, a conexão do dente com o periodonto, nessa idade, ela é mais frágil. Depois, você vai ter uma conexão mais rígida do periodonto com o dente, né? Então, num animal mais jovem, você fazer a sindesmotomia, entrar com a alavanca apical, acaba sendo mais fácil, né? O instrumento ele acaba entrando de uma maneira mais suave, né? Do que se for num animal mais velho, né? Então, é isso. Tá, e ainda dentro do tema desses pacientes mais jovens, com qual idade ocorre o rasamento dos infundíbulos dos premolares e molares maxilares? Acompanha a mesma dinâmica dos incisivos? Não, não, não. Na verdade, assim, o rasamento do infundíbulo dos incisivos, ele vai se iniciar nos incisivos inferiores a partir de 6 anos, depois por volta de 7 anos, isso nas pinças, né? Depois por volta de 7 anos nos médios, 8 anos nos cantos, 9 anos nas pinças superiores, depois 10 anos nos médios e 11 anos nos cantos superiores. Mas você pode ter uma variação do rasamento de um dente para o outro de 1 ano a 1 ano e meio, né? E nos premolares e molares superiores, porque são só esses dentes, né? Só os premolares e molares superiores que vão ter infundíbulos, esse rasamento ele vai ser aí próximo dos 20 anos de idade, a partir dos 20 anos de idade. E geralmente o primeiro dente a começar a apresentar um rasamento do infundíbulo vai ser o primeiro premolar. Desculpa, o primeiro molar, que é o dente mais velho da cavidade oral do cavalo, o dente permanente. O primeiro dente permanente a erupcionar, né? Então, aí a partir dos 20 anos que você começa a ter uma diminuição da quantidade de esmalte, né? Do anel de esmalte infundibular e o rasamento do infundíbulo. Tá, ótimo. E aqui a gente tem uma pergunta um pouco mais complexa, tá? No caso de uma égua prenhe que teve uma fratura na mandíbula ou na maxila, qual o procedimento para que não ocorra aborto nos primeiros ou nos últimos meses de gestação? Não sei se o colega se referiu mesmo à fratura óssea ou a fraturas dentárias, mas se for fratura óssea, vai estar correndo um risco pelo processo doloroso em si, por todo o desencadeamento de processo inflamatório, né? E aí, por se tratar de uma urgência, vai ter que correr o risco. Mas a vantagem é que os alfa-2 adrenérgicos, eles são fármacos seguros para serem utilizados em animais gestantes, no geral, né? O Detomidin, a detomidina, ela é um fármaco bastante seguro para ser utilizado durante a gestação.
É claro que no terço, a gente procura evitar o primeiro terço e o terço final da gestação, né? E muitas vezes é bom sempre ter uma conversa em outras situações não tão graves quanto essa que o colega perguntou. É sempre importante a gente ter uma conversa com o proprietário, porque pode ser que depois de 2, 3 meses que você fez uma realização de um serviço odontológico, esse animal acabe apresentando um aborto, por outros fatores, quais eles sejam, uma placentite ou qualquer outro fator, e pode acontecer do proprietário correlacionar com o seu serviço odontológico realizado há 2, 3 meses atrás, um mês atrás, né? Então é sempre importante conversar com o proprietário e estar de comum acordo com ele, né, antes da realização. Mas os alfa-2 adrenérgicos, que são os principais fármacos utilizados na contenção química para o serviço odontológico, na sedação, eles são considerados bastante seguros. Tá, ok. E uma última pergunta, por enquanto, do público. Qual a sua opinião sobre o BitCity? Essa é uma questão importante, porque, como eu já tinha comentado anteriormente, nesse artigo publicado do Rowley, apresentado durante o encontro do Colégio Europeu de Odontologia Veterinária em 2012, ele mostrou, através de avaliação radiográfica, do posicionamento da embocadura, que na grande maioria das vezes a embocadura ela não chega a ter contato nem com o primeiro premolar, nem com o dente de lobo. Então, aquele, já por muitos anos, o que o pessoal que defendia a realização de um arredondamento muitas vezes exagerado da porção mesial do segundo premolar, é que a ideia era você amenizar o contato da embocadura, você evitar o trauma, o beliscamento dos tecidos moles ali adjacentes da mucosa jugal contra a porção mesial do segundo premolar, né? E na verdade, o que se recomenda hoje, em termos de padrão de odontoplastia, é simplesmente um leve arredondamento mesial, né, dos dentes número 6 do segundo premolar. Então, nada de ficar, de fazer um ajuste agressivo e, de repente, correr o risco não, e acabar fazendo uma exposição pulpar iatrogênica, né? Ou tirar demais dentina secundária do canal pulpar mais mesial, que é o canal pulpar número 6, ou mesmo fazer remoção exagerada da dentina primária, né? Então não tem o porquê, né? Não tem o porquê. Esse arredondamento ele deve ser um arredondamento mesial leve, discreto, nada mais do que isso, né? Só para evitar ali, só para você tirar um pouco de canto vivo que possa ter ali nessa porção mesial dos segundos premolares, por eles terem esse formato triangular, né? Perfeito. Passando para a próxima pergunta, então, a gente tá falando aqui principalmente voltado ao cavalo atleta, né? E esses cavalos geralmente têm um valor econômico, um valor agregado muito alto. E por isso é Sim. bastante comum eles serem submetidos a exame de compra, exame de pré-venda, né? Gostaria que você comentasse um pouco da importância de incluir a avaliação odontológica nesse tipo de exame, que é muito comum a gente ver, né, o exame do locomotor, até mesmo alguma parte de avaliação cardiorrespiratória, né? Um exame do locomotor muito completo, com raio-x, com bloqueios, com ultrassom, e acabam se esquecendo aí da parte odontológica. Eu queria que você comentasse um pouco da importância de acrescentar o exame odontológico no exame de compra. Isso é muito importante, porque assim,
muitos clínicos acabam não desenvolvendo uma capacidade de exame físico da cavidade oral, uma capacidade, acabam desenvolvendo um conhecimento maior da anatomia normal da cavidade oral, do reconhecimento das afecções dentárias nos seus mais diferentes graus. Então, assim, é importante avaliar a cavidade oral porque a gente sabe que a incidência de afecções dentárias nos animais atletas, ela é alta. E as principais afecções que a gente tem são as afecções de má oclusão. Só que as afecções de má oclusão, elas acabam sendo o gatilho inicial para o desenvolvimento de complicações. O contato oclusal prematuro, por muito tempo, ele vai predispor ao desenvolvimento de fraturas em lascas, de coroa clínica e coroa de reserva, de fraturas em placa, ao desenvolvimento da doença periodontal nos seus mais variados graus. A gente sabe que a incidência de cárie infundibular não é baixa, e aí, devido ao tipo de alimentação, tipo de dieta, acaba aumentando o risco do desenvolvimento de uma cárie infundibular num grau maior. Então, ele pode também desenvolver cárie infundibular, pode desenvolver fraturas em decorrência dessas cáries. E é importante o veterinário ter conhecimento dessas coisas, o colega que trabalha com odontologia, ou mesmo o clínico, né, para que ele saiba reconhecer e saiba correlacionar com orientar o proprietário sobre os riscos, né? O proprietário ter uma ideia do que ele vai ter que gastar com esse animal, uma vez que ele decidir adquirir o animal com problemas mais graves, né? Então, saber reconhecer uma necrose pulpar, saber reconhecer problemas mais graves para poder orientar o proprietário, né, sobre se esse animal vai ter que passar por procedimentos mais avançados, né? Vai ter que passar, se ele tem problemas mais graves, vai ter que passar por uma extração. Às vezes esse animal pode ter uma sinusite que está numa fase subclínica e não ser diagnosticada, né? Então, o exame de compra, ele é sempre importante, não só avaliando a parte musculoesquelética, mas avaliando a cavidade oral, para poder fazer uma orientação adequada ao proprietário. Com certeza. A gente teve também mais uma pergunta a respeito do BITCIT. Se só se faz a sela de freio, né, o BITCIT, nos dentes maxilares. Não. Assim, o arredondamento mesial você pode fazer nos dentes maxilares e mandibulares, mas é só o arredondamento, é só você fazer remoção de canto vivo, né? Não é fazer redução de superfície oclusal, né? Na verdade, o termo BITCIT, ou assentamento de embocadura, ele tende a desaparecer, né? Vai ficar um termo só de arredondamento mesial. E nada mais do que isso que deve ser feito, né? Com certeza. A gente tem duas perguntas aqui sobre protocolos de sedação e analgesia. Em casos de animais com muita mobilidade na língua durante o procedimento, você prefere usar o benzodiazepínico, algum benzodiazepínico ou butorfanol? Na verdade, eu prefiro inicialmente usar protocolos que utilizem uma neurolepto, que é a associação, por exemplo, do detomidin com butorfanol. Ou você até pode associar com outro opioide, mas a gente acaba optando por associar o detomidin com o butorfanol, porque
você tem, você acaba tendo uma ação adequada aí na diminuição dessa mobilidade da língua, né? Eu raramente utilizo o diazepam. E eu acho que tem que ter cuidado na utilização do diazepam, na dose, tem que ser doses baixas, doses aí de, se eu não me engano, entre 0,02 a 0,03 miligramas por quilo, né? E quando eu uso, eu procuro utilizar ele intramuscular, né? Então, para casos onde o animal eu já fiz a neurolepto, utilizei, associei ao detamidin, o butorfanol, e não teve uma boa resposta, o animal continua ainda apresentando, mascando bastante, isso pode acontecer principalmente em animais que tenham histórico ou que tenham problema em ATM, né, o fato da ação do espéculo, da abertura da cavidade oral, pode causar mais incômodo e esse animal pode ficar mascando demais. Então, você pode sim utilizar o diazepam, mas tem que usar em doses baixas e eu prefiro utilizar ele intramuscular. Ou se for utilizar ele intravenoso, eu faria ele diluído. Porque senão, dependendo da dose, pode aumentar muito a ataxia, pode ter um relaxamento muscular exacerbado, e esse animal pode cair, pode ter um aumento da ataxia em coordenação motora e pode cair. Perfeito. E ainda falando sobre analgesia, né, existe algum analgésico que seja mais indicado ou mais utilizado para as dores dentárias? Em termos de, você fala em termos da sedação? Na Em verdade, a termos pergunta não foi específica. Sim. Olha, pensando em termos da sedação, entre os alfa-2 adrenérgicos, a detomidina, né, que é o Sim, detomidin, é o Metomidin. mais Uhum. indicado. É o mais indicado. Ele é o mais potente em termos de analgesia e sedação. É claro, a gente tem, na verdade, a gente não tem ainda a apresentação clínica da dexmedetomidina, Uhum. mas ao mesmo tempo que ela tem uma ação analgésica e de sedação mais potente, né, é, ela também causa mais incoordenação motora, mais ataxia, né? Uhum. Então, hoje o que tem de melhor realmente de apresentação é, é a utilização do detomidin com um opioide. Você pode usar um opioide agonista-antagonista, como o butorfanol, ou um opioide agonista como a morfina ou a meperidina, né? Sim. Eu acredito que a gente sempre tem melhor resultado quando a gente se utiliza das associações, né? Então, Sim, em alguns casos, em cavalos que são mais ansiosos, a gente costuma fazer a cepromazina, né? O apromazin, e a gente já, com isso, a gente não melhora a qualidade. bem lembrado. O apromazin ele não vai ter efeito analgésico, mas ele vai melhorar o efeito sedativo e analgésico do detomidin, Sim, né? E aí, claro que havendo sim, necessidade, a gente acaba associando com os opioides também. Então, acho que sim, esse conceito de anestesia balanceada é que é o grande segredo, né? De analgesia sim, balanceada, no caso, né? sim. Na verdade, lembrando assim, o apromazin, né, seria a cepromazina, ele vai ter um efeito como tranquilizante, né? E uma coisa importante da cepromazina é que ela tem um efeito ansiolítico interessante. Então, isso é importante. Então, a utilização da cepromazina, desde que usada adequadamente, respeitando o período de latência, respeitando a dose, ela vai te permitir diminuir depois a dose da sua detomidina, do detomidin, e dos outros fármacos, né? Então, a cepromazina em si, ela não tem um efeito interessante de sedação, muito menos de analgesia. Mas esse efeito ansiolítico, ele vai acabar ajudando em conseguir depois uma melhor sedação e analgesia
na sua neurolepto, né? Na sua associação do detomidin depois com o opioide. Tá ótimo. Sempre que a gente entra no assunto sedação, anestesiologia, anestésio, a gente começa a ter uma chuva de perguntas, que realmente é um tema que interessa bastante, né? Então a gente tem aqui, vamos tentar ser o mais breve possível para a gente poder abordar os próximos tópicos. Você tem experiência com o uso da medetomidina? Olha, no passado, eu cheguei a usar um pouco a medetomidina. Teve alguns fabricantes que tinham interesse de ter ela no mercado, mas acabou não ocorrendo isso. O que eu usei pouco, usei pouquíssimas vezes, mas o que a gente sabe também de literatura é que em termos de efeito analgésico e sedação, o efeito dela é semelhante aí a xilazina, né? E sendo que ela tem uma duração de efeito um pouco maior, né? Então, é só isso. Na verdade, no mundo todo, hoje, você não tem... não é comum se utilizar a medetomidina, pelo menos o que eu vejo, e converso com os colegas nos Estados Unidos, na Europa, né? O que se utiliza mais mesmo nos protocolos é a detomidina e a associação dela com os opioides, né? Mesmo para procedimentos mais corriqueiros do dia a dia, da odontologia equina, como para os procedimentos mais complexos, como as extrações dentárias ou outras cirurgias de cabeça. Perfeito. E a última pergunta, falando mais dessa parte de sedação por enquanto, pelo menos, tem alguma contraindicação do uso da ioimbina? Não, assim, a única contraindicação é se você não sabe reconhecer o quadro de sedação, em que estágio de sedação que está o seu animal no final do procedimento. Se esse animal ele está com sinais de uma sedação mais leve, você tem que reduzir a sua dose da ioimbina. Se você utilizar uma dose mais alta, você vai ter uma chance maior de ter efeitos colaterais, como excitação, hiperatividade, hipermotilidade. Mas, no geral, não. Eu até gosto bastante de utilizar a ioimbina. Na verdade, eu utilizo em 100% dos meus protocolos, porque para mim é uma segurança de que a gente acaba prestando muito serviço, às vezes, em lugares distantes da onde a gente mora. Então é uma segurança você saber que você vai deixar o animal num estágio mais alerta, né? Que ele não vai, de repente, do local da onde você está mexendo, para a cocheira ou para o piquete, onde ele vai ficar, que o risco dele ter uma queda é menor, é infinitamente menor. Você vai estar reduzindo aí por motilidade, né? Causada pelo uso dos alfa-2 adrenérgicos. Então, eu só vejo com bons olhos a utilização da ioimbina. Eu não vejo uma contraindicação. Só lembrando de tomar cuidado se o animal estiver no final do procedimento mais alerta, você vai ter que reduzir a dose ou muitas vezes não usar, ou muitas vezes optar por não usar. Perfeito. A gente tem também algumas perguntas sobre ajuste oclusal, bastante específicas. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui do roteiro e a gente já volta para as perguntas do público. Devido à intensidade dos treinamentos e das provas durante o ano hípico, alguns colegas veterinários, até mesmo os treinadores, os proprietários, costumam ser um pouco reticentes aos tratamentos dentários que exigem maior tempo de repouso. Então, por exemplo, como as extrações ou até mesmo os cavalos que precisam tratar uma sinusite secundária. Quais as consequências do tratamento tardio nesse tipo que esse tipo de infecção pode trazer para o cavalo atleta? Uma vez que você tem uma afecção mais grave, como uma infecção apical,
desenvolvimento de um abscesso apical de um dente, quanto mais você atrasar a realização de uma extração, pior vai ser. Porque você vai ter um foco de infecção ativo na cavidade oral. Esse foco de infecção, ele pode cada vez mais destruir, causar uma lise das estruturas ósseas adjacentes ao dente. Pode, isso, se for um dente maxilar, a partir de primeiro molar, vai acabar causando a formação de uma fístula para o seio paranasal e o desenvolvimento de uma sinusite de origem dentária. Isso pode causar, se for um dente mandibular, a destruição da crista alveolar e o acometimento de mais elementos dentários. Pode causar o desenvolvimento de uma osteite mandibular, de uma osteomielite, né? E sem contar que, uma vez que ele tem também um foco de dor mais grave, ele vai alterar a biomecânica mastigatória. Isso vai acabar causando uma sobrecarga em outros elementos dentários e pode causar o desenvolvimento de doença periodontal e de fraturas dentárias em outros dentes, em outras emercadas. Então vai virando uma bola de neve, né? Sem contar que, se você tem um dente que ele está aí, digamos aí, com 100% ou 70% da coroa clínica, quanto mais tempo demorar, maior vai ser a chance de você ter um aumento da fratura, da fratura que esse dente tem, ou um aumento da fragilidade desse dente. Isso vai dificultar depois o procedimento, né? E aí, quanto mais difícil for o procedimento, maiores vão ser depois os riscos de complicações, né? Uhum. Você pode ter que usar técnicas mais complexas para a realização da extração, né? E você pode acabar tendo que terminar que usar técnicas extraorais. E aí, a utilização de técnicas extraorais, o risco de complicação depois no pós-operatório é maior, né? Ou se esse animal tiver uma sinusite, essa sinusite acabar se cronificando, também vai ser pior. Ele pode ter destruição de estruturas importantes, e isso aí vai acabar atrapalhando depois do tratamento, vai acabar fazendo com que o tempo que esse animal fique fora das provas acabe sendo maior, né? Uma vez que ele tiver o desenvolvimento de complicações mais graves, né, ao invés dele ter que ficar sem trabalhar, sem treinar, às vezes uma semana, né? Às vezes você tem um dente onde você não tem problemas mais graves, após uma extração intraoral bem sucedida, esse animal ele pode voltar a trabalhar muitas vezes com 5 dias, às vezes com uma semana, a gente já libera para ele voltar a trabalhar. E ao mesmo tempo que se ele tiver o desenvolvimento de complicações mais graves, isso pode virar, às vezes, até meses, né? É isso. E você acabou até falando, começando aí a responder uma pergunta que a gente tem do público sobre justamente quando essas fraturas dentárias se agravam e a gente acaba não conseguindo fazer a extração pela técnica intraoral, pela técnica convencional, a gente tem aí as opções da técnica de repulsão e da técnica de bicotomia, né? E qual é a técnica da sua preferência nesses casos? Ou se tem alguma outra técnica que você indica além da técnica convencional intraoral? Sim. Na verdade, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Se você tem um dente que está fraturado e você não consegue pela técnica convencional, você pode utilizar a técnica de reconstrução da coroa, utilizando resinas para tentar conseguir pegar esse elemento dentário mais como um todo, né?
Então, se ele tem uma fratura em placa ou uma fratura sagital, você pode utilizar uma resina para reconstruir esse dente, para te facilitar na extração. Você pode utilizar, uma vez que você não tem mais a coroa clínica, você vai utilizar as Dental Picks para tentar soltar esse dente, e depois você pode utilizar a técnica de segmentação intraoral, né, para fazer cortes na coroa de reserva e na raiz, para conseguir espaço e aí sim trabalhar com as Dental Picks para fazer a remoção desses fragmentos. Você pode utilizar a bucotomia minimamente invasiva, e aí sim você ter um acesso vertical com as alavancas para fazer assim, desmotomia da coroa de reserva e dos fragmentos, né? E, por último, a técnica de repulsão minimamente invasiva. Antigamente se utilizava uma repulsão com pinos de diâmetros maiores. Esses pinos causavam destruição do fundo alveolar e uma porcentagem muito grande de complicação, uma porcentagem entre 50% a 70% do desenvolvimento de complicações. E com a utilização, hoje em dia, de pinos de Steinmann, com pinos de menor diâmetro, de 4, 5, 6, às vezes até procurar utilizar no máximo aí até 8 milímetros, o risco dessas complicações eles são menores, né? Então você tem aí algumas opções para serem utilizadas. Entendi. Agora, sendo um pouco mais específico na parte de odontoplastia, também algumas perguntas do público. Arcadas com problemas de ondas, o que levar em conta na odontoplastia e de quanto em quanto tempo se faz o procedimento para obter a correção ou chegar o mais próximo possível da correção dessas ondas? Olha, a onda, na verdade, ela acaba sendo uma associação de várias alterações. Então, você pode ter, numa mesma arcada, 2, 3 dentes com supraversão, depois 2, 3 dentes com uma infraversão, com uma impactação, depois, novamente, dentes com supraversão. Então, assim, vai depender da idade onde você está identificando isso, né? Se é um animal jovem, você tem uma maior chance de conseguir corrigir e depois de manter uma oclusão mais próxima do normal. Se é um animal adulto ou mais velho, você vai ter que conviver com a alteração, porque ela vai tender a voltar, a normalidade vai tender a voltar. Você não vai conseguir fazer com que o animal que tem uma onda grave, um animal mais velho, próximo da idade geriátrica, que ele tenha uma oclusão depois 100% normal, ele não vai ter, né? Então, na verdade, o que você tem que, a sua odontoplastia, ela tem que prezar você conseguir uma biomecânica mastigatória ideal, né? Para que esse animal tenha uma excursão adequada e um movimento mesio-distal também adequado durante a mastigação, para que você diminua os riscos das complicações associadas a essas alterações, a essas afecções de má oclusão. Então, o animal com uma onda mais grave, você vai ter que fazer o retorno aí a cada 6 meses. E depois que você conseguir, de uma certa forma, corrigir parcialmente ou controlar, você depois, dependendo da idade dele, dá para espaçar esse tratamento. Dá para passar o tratamento, às vezes, para 1 ano. Porque conforme o animal vai ficando mais velho, a taxa de erupção ela também vai diminuir, né? Então, inicialmente, você vai ter que fazer intervalos menores e depois esse animal ficando mais velho, você consegue espaçar aí para 1 ano. E aí manter uma vez ao ano, né? A avaliação odontológica uma vez ao ano, ela é essencial, principalmente para o cavalo atleta, onde ele está num manejo de
de pelo menos semi-confinamento e muitas, na grande maioria das vezes, um manejo de confinamento. Entendi. Maurício, na verdade a gente ainda tem algumas perguntas. A live está muito Sim. interessante e a gente tem cerca de 4 minutos. Com certeza a gente não conseguiria responder tudo de forma adequada. Eu gostaria de te perguntar, te convidar para a gente reiniciar uma outra live. A gente pode, se você aceitar, a gente encerra essa agora. Né? Peço a todos que esperem cerca de 1 ou 2 minutos só para a gente conseguir salvar a live e reconectar e para a gente continuar a nossa discussão aqui, se tiver tudo bem pelo Maurício. Sim, por mim tudo bem. A live tá bem legal, tá? A gente tá tendo perguntas super boas, perguntas boas. Vamos lá. Tô, Então tá bom. tô disponível sim Tá? para a gente Então continuar. eu peço a todo mundo que volte, tá? A gente vai desconectar, mas em 1 minuto, 2 minutos a gente está de volta. Tá ótimo.